Olá, boa noite. Aqui quem fala é o seu amigo Nazareno Brito e estamos para mais uma aula, ok? Hoje nós temos a aula de número 12, se eu não me engano. Vamos dar uma olhada aqui na nossa playlist, ok? Então aqui hoje a aula de número 12 na verdade já foi. Hoje é a aula de número 13, ok? A última aula foi sobre automação de cálculos. Já vimos vários comandos. E hoje nós vamos iniciar um outro conceito em programação, ok? Hoje nós iremos falar sobre vetores. E já de antemão eu peço a cada um de vocês um apoio para o nosso canal. Só relembrando que esse canal tem o objetivo de levar programação, linguagem de programação, entendimento da lógica de programação através do Portugal Studio, de forma que possamos promover esta cultura de estudo, de desenvolvimento que tanto o nosso Brasil precisa, ok? Então vamos iniciar. Aproveitando que já estou aqui no navegador, vamos pesquisar o que são vetores, o que é vetores em programação. Vou colocar aqui vetor, programação. Então, como já está aqui em todos, ó, ele já mostra o conceito aqui no próprio Google, né? Então, o que ele diz aqui? O que o Google diz para nós? Os vetores são amplamente utilizados em programação para representar dados de uma forma estruturada e para realizar operações com pesquisa, ordenação e manipulação de dados em massa. Eles também são úteis para armazenar coleções de objetos e valores, ou seja, eles são de fundamental importância na programação. E hoje nós vamos entender o que são e como trabalhar com eles, a ideia, o conceito, ok? Vou colocar imagens. Então aqui ele mostra várias imagens sobre o que é vetor. Vou escolher uma, tá? Que seja mais simples de a gente demonstrar aqui, ó. Vamos pegar essa daqui, por exemplo, tá? Aqui ele fala que é uma linguagem C, mas essa ideia de vetor é a mesma, né? A lógica de programação é praticamente global, universal, esse conceito. Então, o que nós estamos vendo aqui? Uma linha, né? Com vários valores, com caixas e valores dentro deles. Então, percebemos que aqui, ó, por exemplo, tem 5 números começando do zero. Então, já para adiantar para vocês, o vetor sempre inicia do índice 0. O que é o índice? O índice nós podemos dizer que é o endereço do vetor, ok? Por exemplo, aqui, ó, esse primeiro aqui é o índice 0, ou seja, endereço 0, que pode ser armazenado qualquer valor, desde números a caracteres, ok? E aqui é o mesmo, índice 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Na prática nós iremos ver o que é um vetor. Por que vetor? Porque ele tem uma dimensão. O que é um vetor? Ele tem um início e ele tem uma direção. Imagine que nós possamos comparar isso aqui com o eixo XY. Imaginemos que isso aqui é o eixo X, né? Dessa coordenada. Então um vetor é uma linha. E nessa linha é armazenado vários valores. Que já tem um valor determinado que eu vou iniciar no começo do programa, tá? Então vamos ao nosso código. Nesse momento abra lá o Portugal Studio. No caso aqui o meu é o Portugal Web. É o Portugal Web, que é um aplicativo que está no Play Store, ok? Você pode baixar e acessar a qualquer momento. Mas também nós temos outras versões, a versão para desktop, para Linux, que na aula 0 eu demonstro como é que instala no Linux. Também temos o Portugal Acesso Online, que você pode abrir o navegador e usá-lo também a qualquer momento. Ou seja, você não tem desculpa para usar ou para não usar esse programa, né? Porque ele está disponível em qualquer dispositivo, tá bom? Uma coisa que eu não posso falar ainda para vocês com certeza é como é no App Store. Eu acredito que, mas de qualquer forma, mesmo que você esteja no iPhone ou no Mac, você pode acessar pelo navegador
o programa, o site, tá bom? Então vamos lá, abre aqui o programa. Então nós vamos entender o que são vetores, ok? Eu vou começar aqui um programa já do básico, ó, vamos clicar aqui no básico, né? Ou um novo programa em branco, vamos colocar em branco. Ou seja, veio toda a nossa estrutura principal, o programa, né? Que é delimitado por essas chaves, e a nossa função principal. Mais lá na frente, logo depois de vetores, também nós vamos ver matrizes ainda, mas nós vamos detalhar o que são funções, ok? Por enquanto nós estamos trabalhando somente com a nossa função principal, que é a função início, que é o direcionador do programa. É essa função que dá o start no programa e que vamos dizer que seja o nosso administrador do programa. Tudo inicia por aqui. Ok? Então vamos fazer a declaração do vetor. A declaração do vetor é muito parecida com a das variáveis. Você que já está no nosso curso já tem um entendimento do que são variáveis. Um vetor basicamente é uma variável, só que armazena mais de um valor. A variável ela acumula somente um valor, certo? E ela pode alterar esse valor dependendo do programa. Porém, o vetor ele acumula de forma linear muitos valores. Então vamos iniciar a declaração. Então vamos colocar aqui o inteiro. Lembre-se que cada variável tem um tipo, né? Inteiro, no nosso caso aqui inteiro, real, entre outros. Mas nesse caso aqui eu vou colocar o valor inteiro. Que é o tipo do meu vetor, que poderia ser também um tipo de variável, ok? Eu vou chamar esse vetor de vetor, para ficar mais simples de nós entendermos, né? Eu poderia colocar aqui, ó, não se esqueça, que aqui eu poderia colocar qualquer nome. É eu que batizo isso aqui, tá? Vetor não é um comando, esse nome, isso aqui é como se fosse o nome de uma variável. Mas para exemplificar aqui eu vou colocar vetor, tá? Podia colocar qualquer nome. Então, como é feito isso? Eu tenho que dizer o tipo do vetor, ou seja, esse tipo vai dizer quais são as caracteres, quais são os dados que vão ser armazenados. Nesse caso, eu estou dizendo que vão ser números inteiros, ok? E o nome do vetor. E logo após, eu vou abrir chaves. Eu vou abrir chaves e fechar chaves. Nesse caso aqui, ó, eu vou colocar o número do índice, número de índices, tá? Vou colocar aqui 5, o que significa dizer que esse meu vetor ele vai ter 5 valores, ok? E lembre-se que é a partir do 0. Então vamos dar um enter aqui para pular de linha. E o que eu vou falar aqui? Eu vou dizer que vetor, eu vou colocar valores dentro desse vetor. Esse vetor ele foi declarado, eu declarei ele com o nome de vetor do tipo inteiro e ele tem 5 espaços para armazenar dados. E eu vou agora atribuir um valor a cada espaço desse, a cada quadradinho daquele que a gente viu na imagem, eu vou atribuir um valor agora. Então eu vou dizer aqui, por exemplo, que vetor abre, fecha, eu vou colocar aqui índice 0, que é o primeiro endereço. Lembre-se que eu declarei 5 endereços, o primeiro endereço é o 0, ele sempre começa do 0. E aqui eu vou dizer que esse índice ele vai receber um valor 10, ok? Então nesse momento eu estou dizendo que na posição 0, ou índice 0, o meu vetor ele vai receber 10 unidades. Então vamos colocar outros valores. Vou dar um Ctrl C aqui para facilitar a nossa vida. Dar um enter aqui, ó, vou colocar 1, 2, né? 3, 4, 5. Eu coloquei todos com o mesmo, eu vou só alterar isso aqui, eu vou colocar aqui é 1. Eu vou colocar que aqui é 1. Vou colocar que aqui é 2, 3 e 4.
Ah, mas chegou só em 4. Mas lembre-se que nosso vetor ele começa do zero, tá? Então, do 0 até 4 são 5 valores. Ok? Eu posso alterar esses valores. Primeiro pode ser 10, posso colocar aqui 20. Eu posso colocar aqui qualquer valor, 30. Posso colocar 40. Posso colocar aqui 50. Ok? Então, nesse momento, eu acabei de, além de declarar aqui o meu vetor com 5 índices, eu atribuí valores para cada um índice desses. Certo? Lembre-se que ele é linear. Ó. Endereço 0, ou índice 0, 10, endereço 1, 20, endereço 2, 30, endereço 3, 40, endereço 4, 50. Certo? Tudo bem? Mas o que eu posso fazer daqui com esses valores, com essa declaração? Eu posso usar um comando simples como escreva para imprimir na tela do usuário qualquer valor desse. Por exemplo, aqui eu vou usar o comando escreva, né? Abre e fecha aqui. Vou colocar agora vetor, que é o nome do meu vetor, certo? Vou abrir e fechar chaves aqui. E eu vou colocar o índice, por exemplo, 3 aqui dentro, tá? Vamos executar esse comando para ver como fica. Aqui no comando executar. O que ele diz aqui? Olha, erro na linha 13. Escreva vetor. Ó, qualquer erro que eu cometer, ele já... E lembre-se que ele marcou com vermelho aqui como erro. Eu que não percebi. Vamos executar mais uma vez. Então aqui, ó, 40. Eu usei um comando para imprimir, que é o comando escreva, um valor que está no índice 3. Quem é que está no índice 3 aqui, ó? É o valor 40. Certo? Mas se eu quiser colocar, por exemplo, mostrar o que está dentro do índice 0, que é o primeiro índice, eu vou executar o comando mais uma vez. E ele vai mostrar o valor que está dentro do vetor 0, do índice 0. Beleza? Lembre-se que esse nome vetor é só um nome. Eu poderia qualquer coisa aqui. Poderia ser lista, né? Poderia colocar sequência, qualquer nome que faz sentido para o meu programa. Lembre-se disso. Então compare o vetor como se fosse uma variável. Só que uma variável que consegue acumular linearmente vários valores dentro dela. Ok? Então acho que acredito que até aqui nós já conseguimos entender qual a função do vetor, como funciona, como ele é declarado. Então vamos tentar fazer algo um pouco mais elaborado sobre vetor. Beleza? O que nós vamos fazer? Vamos fazer um vetor. Eu posso declarar esse vetor de outras formas também. Eu vou tirar essas declarações de valores daqui. Vou deixar aqui o inteiro vetor. E vou colocar, continuo dando 5. Só que aqui eu posso fazer isso de uma vez só. Exemplo, eu vou colocar aqui recebe, que é nosso igual, né? Vou abrir chaves. Fechar chaves. E aqui dentro eu posso colocar os valores de uma só vez, sem fazer essa lista toda que eu coloquei aqui. Vamos lá, vamos colocar aqui um valor 2, vírgula, valor 2. Então, continuando, eu posso colocar esses valores diretamente aqui, ó, entre chaves na frente deles. Eu coloquei já 2 aqui, né? E vamos colocar, por exemplo, 4, separo por vírgulas, ok? 4,6,8,10. Lembre-se que eu estou colocando valores aqui aleatórios, tá? Então isso aqui vai depender muito do uso do seu programa. Então o que eu acabei de fazer aqui? Eu acabei de declarar um vetor com 5 índices, ou seja, 5 posições do tipo inteiro, com os valores 2, 4, 6, 8 e 10. Ou seja, índice 0 vai receber 2, índice 1 vai receber 4 e assim vai. Então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Agora o que nós vamos fazer?
eu vou declarar uma outra variável que eu vou usar no meu programa, tá? Agora vai ser variável mesmo. Vou colocar do tipo inteiro e vou colocar como multiplicador. Essa variável vai se chamar multiplicador, por quê? Porque eu vou fazer um cálculo com esses índices. Eu vou multiplicar cada índice desse individualmente para multiplicar quantas vezes eu quiser, ou quantas vezes o usuário que vai usar esse programa quiser. Então eu já declarei aqui a minha variável multiplicador e agora eu vou fazer a entrada, o input do meu comando, ou seja, os valores que o usuário que usar esse programa vai digitar. Como a gente fazer isso? Vou colocar um comando aqui, escreva, né? Abre e fecha aqui. E eu vou colocar aqui digite um valor. Para simplificar, digite um valor, certo? Que aqui são aspas duplas, né? Eu coloquei aspas simples, então já tá. Vou tirar aqui. Digite um valor. Digite um valor para multiplicar. Vamos colocar, deixar mais claro isso aqui. Para multiplicar. Então aqui nosso comando, né, que é a pergunta que vai aparecer para o usuário através desse comando escreva. E agora vamos declarar nosso comando leia, né? Vamos executar nosso comando leia, que vai receber esses dados do usuário, certo? Então leia quem? Leia multiplicador. Multiplicador, ele já apareceu aqui, ó, com uma variável declarada, né? Leia multiplicador. Enter. Agora eu vou fazer um comando que é o comando para percorrer, para ler o meu vetor e fazer essa multiplicação. Como eu vou fazer isso? Simples, você vai usar o comando para, que a gente já viu em algumas aulas, esse comando que é um laço de repetição, é um tipo de looper muito utilizado, tá? Então aqui vamos colocar para. Então dentro do nosso para, eu vou abrir aqui, acabei pulando aqui sem querer. Nosso para, nós vamos colocar nosso primeiro condicionante aqui. Eu vou dizer que vai ser a variável, claro, né? Vou declarar uma variável aqui dentro, do tipo inteiro, valor, e a minha variável aqui vai se chamar, nesse momento vai se chamar i, ok? Que é i de índice, né? Eu posso escrever índice aqui, posso, mas eu prefiro escrever i, que é mais simples aqui, tá? Então vai ser i, ok? E essa variável ela vai receber o valor 0, ou seja, o meu laço ele vai começar com o valor 0, ok? Então aqui eu já determinei uma variável que é a variável chamada índice, que vai receber o valor 0. Então eu vou colocar aqui um ponto e vírgula, porque nesse primeiro momento aqui é a variável. Agora eu vou colocar a condicional dessa variável, tá? Eu vou dizer que para i menor que 5, ok? 2 pontos. Significa isso. Essa é a minha condição. Esse meu laço para, ele vai varrer, né, o código que estiver aqui dentro, ou o vetor que estiver aqui, até que ele seja igual a 5. Aí quando eu chegar no 5, ele vai parar. Enquanto essa condição for verdadeira, ele vai atuar dando laço, ou seja, dando ciclos até esse valor ser maior que 5. Então essa é a minha condição. Porque eu vou varrer 5 vezes aqui, ó, o meu vetor. Então eu tenho que colocar aqui 5 vezes. E agora eu vou colocar o meu incremento. Vou colocar aqui i, que é a minha variável ainda, né? I mais.
que significa esse mais mais? É um símbolo de incremento. Significa o quê? Que eu vou incrementar uma unidade a cada laço. Ou seja, a cada vez que ele repetir o ciclo, ele vai adicionar um valor, uma unidade, número 1, dentro da minha variável i, ou qualquer que fosse o nome. Ok? E agora eu vou fazer o que ele vai executar. Tá? Então vamos abrir aqui nossas chaves. Eu vou dar um enter aqui, ele já fechou as chaves, ó, fechou. Aqui dentro vai ser o comando que vai ser executado. E aqui dentro eu vou colocar o que? Vetor. Tá? Vetor. I. Eu vou colocar aqui I. O meu vetor vai se chamar I, que é aquele que já foi declarado. Vai receber o que? Ele vai receber valores. Mas aqui fora é igual. Ele vai receber valores. Então ele vai receber vetor, que é o vetor que eu declarei lá em cima, né, que tem meus 5 índices. Ele vai receber vetor. E eu vou colocar aqui, ó, abrir as chaves e vou colocar i aqui dentro. Ele vai receber vetor i vezes quem? Agora eu vou colocar o multiplicador vezes, que é o comando aqui de multiplicação, multiplicador. Aqui ele já achou multiplicador. Ok. E na segunda linha eu vou colocar o comando escreva. Vou abrir aqui parênteses. Então, continuando, vou colocar meu comando. No meu comando escreva, eu vou colocar assim: novo valor. Vamos colocar assim: novo valor do vetor. O valor do vetor. Aí eu vou abrir aqui as chaves. Novo valor do vetor. E aqui dentro eu vou colocar também aspas duplas, vírgula, vou colocar i, vírgula e aspas duplas novamente, ok? Isso tudo vai ser igual a aí eu vou colocar depois dessa vírgula aqui, ó. Vou colocar uma vírgula para separar a nossa outra variável. Tudo isso vai ser igual aqui a vetor i. Tá? Mais uma vírgula aqui para separar. E aqui eu vou colocar uma quebra de linha, ok? Ou seja, para ele pular de linha. Então vamos verificar aqui como é que está. Então, comando escreva, novo valor do vetor é i, né? Esse valor aqui é i. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Ela tem duas chaves aqui, eu vou tirar uma dessas, tá? Vou colocar mais uma aqui. Então, continuando, vamos... Eu vou apagar um pouco aqui de novo. Vou colocar uma aspas duplas aqui, ó. E aqui dentro eu vou chamar esse valor aqui, ó, vírgula e vírgula chave, tá? O que significa isso? Perceba que tem alguns pontos que ficarem amarelo e outros em branco. Esses que ficarem em branco são as nossas variáveis que vão estar listando valores na tela. Então, vetor i, ó, vai listar o valor na tela, e esse aqui também vai listar um valor na tela, ok? Vamos executar o nosso programa para ver se tem algum erro, ok? Vai aqui no botão executar. Então aqui, ó, ele está: digite um valor para multiplicar, que é o nosso escreva, né?
Ele já leu nossos vetores e a nossa variável multiplicador. E agora eu vou digitar um valor aqui, ó. Perceba que ele não tem nem 2 pontos aqui para separar. Vamos colocar 2 aqui. Vou colocar 2, Enter. E perceba o que aconteceu, ó. Ele gerou outros valores. Ó, novo valor do vetor 0 é igual a 4. Quem era aqui o vetor 0? Era 2, ó. Então multiplicando por 2 deu 4. Pegar o último aqui, que é 10, multiplicando por 2 dá 20. Então, ó, funcionou muito bem o nosso vetor. Ok? Só que aqui ele está listando aqui, ó, 4 no final. Deixa eu ver se tem alguma coisa aparecendo aqui. Vamos ver. Né? Então, o que vamos mudar aqui, ó? Eu vou colocar aqui 2 pontos para ficar mais claro. Ó. Tem um espaço, para ele dar um espaço do nosso valor, né? Então vamos executar novamente o nosso programa. Qual o valor? Vamos colocar aqui o valor 3. Ele vai listar novamente aqui, ó. E ele colocou, ó, 6, que é o primeiro valor por 3 aqui é 6, e o nosso último é 30, o valor por 30. Então nosso programa está funcionando. Eu poderia colocar aqui para divisão? Poderia, mas eu tinha que mudar esse valor de vetor de inteiro para outra declaração, para real, por exemplo. Ok? Então nosso programa está funcionando muito bem, tá? Então, conforme nós conseguimos programar. Então isso aqui é um exemplo para o uso de vetores na programação. É muito usado para dados, né? Grande quantidade de informações, para listas, tá bom? E vamos tentar fazer um passo a passo só para simular, né? Vamos colocar aqui, ó, a nossa pegadinha, fazer pelo menos você consegue fazer um ciclo. Ó, eu cliquei aqui, como ele mostra aqui, ó, variáveis, ó. Perceba que ele chama de variáveis também o vetor, ó. Vetor 2, 4, 6, 8 e 10 é a variável, ok? E temos outra variável também que é multiplicador. Essas variáveis foram declaradas aqui, ok? Vamos continuar. Então eu cliquei, ó, ele digite o valor multiplicador. Aí eu vou digitar o valor. Tá? Digite o valor multiplicador. Ele está pedindo para mim dar mais um passo, ó. O que vai acontecer? Eu vou colocar 2, por exemplo, aqui e dar o Enter, né? Eu vou continuar aqui, ó. Então aqui ele já viu que as variáveis já acumularam valores. Aqui, ó, vetor continua o mesmo, porque são os vetores. Esses valores foram que eu declarei no começo. E o multiplicador já está com o valor 2. E o índice está com o valor 0. Quem é índice aqui, ó? É essa variável aqui, ó, que é o i, né, que eu coloquei. Já está com o valor 0 porque recebeu aqui, ó, o valor 0. Ok? Então aqui está tudo bem. Eu vou continuar. Mais um. Perceba que os valores ainda continuam mesmo, porque aqui nessa linha ele vai ler as minhas variáveis, ele vai ler vetor, que vai receber de vetor i vezes multiplicador. Vamos continuar. Então aqui novo valor do vetor, né? Continuando. Mais um. Ó, perceba que ele está aqui meio que incrementando aqui, ó, porque ele está percorrendo aqui da esquerda para a direita o programa. 4. Ó. Então aqui ele fez a multiplicação. Que foi esse aqui? Foi o primeiro laço, né? Ó. Perceba que ele volta mais uma vez lá para cima, ó. Ele vai fazendo várias vezes o mesmo laço, ó. Então esse processo ele faz 5 vezes até esse valor aqui, ó, de ser menor que 5. Quando essa condição for atendida, ele vai parar o programa. Pronto. Alcançou o valor 5. Eu fechei esse laço. Acabou o meu loop porque essa condição foi atendida. Enquanto isso, ele varreu todo o meu vetor e fez os cálculos, ok? Então aqui ele mostra o vetor i, né, que é o último final.
Então, mais uma vez, se você chegou até aqui, curta o nosso canal, dê um like, se inscreva, apoie essa iniciativa, ok? Mais lá na frente, nossa próxima aula, nós vamos falar de vetores, né? Então, acredito que essas próximas aulas vamos focar um pouco em vetores e matrizes, vetores e matrizes, ok? Então, um abraço, fique com Deus e até a próxima. E acompanhe o nosso canal.